Doutora Denise Albano, o atual presidente tem se notabilizado por mentir, diz uma coisa hoje, amanhã diz outra, mas o fato real é que o aborto está no projeto do PT. E quem diz isso é o próprio presidente de honra do PT, Luiz Inácio. Vamos ouvir o que diz o Luiz Inácio sobre essa questão do aborto. Elas morrem tentando fazer aborto porque é proibido, o aborto é ilegal. Então uma mulher pobre, ela fica cutucando o seu útero com agulha de crochê. Ela fica tomando chá de qualquer coisa. Numa cidade chamada Jaguacara, na Bahia, eu conheci uma mulher que ela utilizava a folhagem do fogão a lenha, aquela fumaça, aquelas coisas que gruda, sabe? Colocando na vagina para ver se ela abortava. Olha, quando que a madame ela pode fazer um aborto em Paris? Ela pode escolher Berlim, ir para Berlim, procurar uma boa clínica e fazer um aborto. Aqui no Brasil ela não faz porque é proibido. Quando na verdade deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha. Eu não quero ter um filho, eu vou cuidar de não ter meu filho. Vou discutir com meu parceiro, eu não quero. O que não dá é a lei exigir que ela tenha. Essa lei não exige cuidar. E essa pauta da família, a pauta dos valores, é uma coisa muito atrasada. E ela é utilizada por um homem que não tem moral para fazer isso. Doutor, aí realmente reforça tudo aquilo que o comunismo prega. Tem que destruir a família. E agora tem que destruir os indefesos no ventre de sua mãe. Como é que a senhora avalia essa fala, doutora Denise? Difícil, Erivan. É asquerosa. A essa fala, veja, repare bem, ele diz: todo mundo tem direito a abortar. Ou seja, a mulher, numa liberdade inconsequente, veja quantos métodos para prevenir a gravidez hoje a mulher se dispõe. Veja a facilidade de acesso à informação até nos grotões, nos rincões mais distantes do país. Então, o que a esquerda também quer pregar é a liberdade inconsequente, é uma libertinagem, é a promiscuidade sexual. E para isso também tem que reforçar essa ideia. Não, teve uma chamada gravidez indesejada, é meu corpo, minhas regras, deixa eu tirar ali, não é? Aquele amontoado de células. Veja que quando Lula se refere a uma criança de 5 meses e meio como um monstro, veja que aí ele, não é, extravasa toda a podridão moral dele, porque algumas pessoas da esquerda são mais comedidas, eles disfarçam mais o discurso, então eles não chamam de monstro, é o feto, às vezes eles até invisibilizam a criança, focam apenas na mulher violentada, tem que respeitar a dignidade, mas o Lula, ele não tem freios morais, ele molda o discurso aí exatamente para ir tentando enganar, seduzir, não é? Incautos, pessoas que se deixam levar por um sujeito que já deu tantas mostras da sua falta de caráter, de que ele não tem qualquer compromisso com valores, não tem. E aqui não é fofoca, quem não sabe de histórias de quando era casado e levava amante em várias viagens internacionais, quem não sabe disso? Cadê a reprovação dele em relação ao filho acusado pela companheira de sofrer violência, de ter sido agredido? É um sujeito... nós já passamos aqui, em outras edições, a fala dele se vangloriando de mentir sobre o número de crianças abandonadas. É um sujeito asqueroso, um sujeito abjeto, e aqui vale um chamamento aos cristãos. Os evangélicos, durante a campanha em 2022, ele divulgou uma carta aberta dizendo que não, sou contra o aborto. Veja que na campanha até carta, documento, para os católicos não precisou, né? Porque certamente ele encontra, lamentavelmente, no clero, muitos apoiadores, propagadores do Lula. E isso é público e notório. Mas para os evangélicos ele divulgou uma carta. Então, católicos evangélicos,
que votam na esquerda, vocês não votam enganados. Vocês sabem que Lula, PT e seus puxadinhos, PSOL, PCdoB, são defensores de uma cultura da morte, da destruição, do ataque à família, porque é assim que eles vislumbram o avanço deles no poder, sem qualquer... Tudo vale em nome do poder, tudo vale. Para quê? Veja o que Lula diz. A pauta de valores é atrasada, então tem que destruir todos os nossos referenciais éticos, todos os nossos princípios morais. E aí vem o aborto. Eles sabem que, permitindo o aborto amplo, a destruição da vida de um ser indefeso, depois vem a eutanásia. A pessoa está doente, está dando trabalho, é idoso, ou está com uma doença séria, quer dar cabo à própria vida? Não, ajuda lá, dá aí o material para que essa pessoa elimine sua própria vida. É a liberação das drogas, é a mudança de sexo de criança, é isso que a esquerda tem como horizonte. E aí qualquer cristão que de fato se alia a essas forças do mal, que são contrárias a todo o nosso referencial de valores cristãos, e eu até dizia ontem num programa, Herivan, mesmo você não sendo cristão, católico, evangélico, qualquer pessoa de bom senso, qualquer pessoa com resquício de humanismo, vai reconhecer que a vida de uma criança indefesa, inocente, não é um monstro. Monstro é quem fala que essas crianças são monstros. E qualquer pessoa, independentemente de ser católica, evangélica, pode até ser ateu, agnóstico, mas que ainda preserva um certo senso moral, um certo tino humanista, é claro que não vai ser a favor do assassinato dessa criança, como esquerda, PT querem, e o Lula, o líder maior. Esse não é um comportamento nazista, chamar seres indefesos de monstros. Vou buscar ser breve, mas você fala de Duardaí, eu não poderia deixar de registrar. Já há alguns anos eu faço parte de um grupo bem amplo, com professores universitários de vários estados do Brasil, e muita gente do Distrito Federal. E eu enviei um artigo que eu escrevi, Arivan, tentando exatamente desmontar todas essas mentiras, falácias, e enviei para ele. Então, a gente interage nesse grupo de WhatsApp, e aí ele me responde, não sei se dá para ver aqui, e aí o Dom Adair me parabeniza, fico muito honrada, dizendo que, né, parabéns por servir a verdade. E me envia exatamente a história da verdade que vai tomar banho com a mentira, e quando sai, a mentira tem levado a roupa da verdade e se veste de verdade, e a verdade envergonhada, desnuda, sai pelo mundo à procura da mentira que usa as roupas da verdade. Então, cristãos, tenham cuidado com esses que se arvoram de donos da verdade, que querem impor suas inverdades, suas mentiras, suas distorções, porque se julgam detentores do monopólio, da virtude, porque a esquerda abusa, explora do sentimento, mas de maneira exatamente enviesada, distorcida. E defendemos os valores que são caros, porque a mãe de todas as crises, por que tem tanta corrupção em governo petista? Por que é que tem tanta crise econômica, política, há uma destruição cultural? Porque eles atacam a ética. A mãe de todas as crises é a crise moral. E aí me permita encerrar, o Lira foi acuado pela esquerda, divulgaram aí que a ex-companheira dele era vítima de violência, sofreu abusos, que todo mundo aqui reprova, mas ele, vendo que isso foi uma orquestração do consórcio da imprensa com o PT para acuá-lo, ele, em vez de arquivar esse projeto de lei, ele diz, não, vai para o segundo semestre. E segundo semestre, gente, a gente já está no fim de junho. Julho, depois agosto,
já é semestre de eleição. É bom trazer a pauta de valores para o debate durante a campanha eleitoral. Vamos sim debater, e aí você, como cristão, tem o dever moral de cobrar do seu parlamentar uma posição firme. O projeto vai ser ajustado, vai ser melhorado, falta um pouco de estratégia maior e até se antecipar às maquinações da esquerda, porque nesse projeto de lei, junto com a equiparação do homicídio ao assassinato do bebê de 5 meses e meio, já era para ter colocado no texto desse PL o aumento da pena para o estuprador, porque aí a esquerda ia ficar acuada. Já era também para ter alterado um pouquinho a pena. Não, se for a mulher, a pena, sei lá, é de 10 anos. Se for o abusador que obriga a abortar, a pena é de 20 anos. Então, faltou um pouquinho mais de cuidado com essa elaboração do PL, mas vai ser ajustado e todo cristão tem o dever de cobrar uma posição firme contrária ao assassinato de crianças inocentes. Não sejamos os novos Herodes. E nós, como cristãos, pecamos também por omissão. E é muito forte o ato penitencial no início da missa, que a gente diz que pecamos por atos, palavras, mas também por omissões.